Ansiedade, medo, insegurança, insônia, pensamentos acelerados, sofrimentos antecipatórios. Quem durante essa pandemia já não sentiu, Evelyn, pelo menos um desses sintomas? Se você sente algo parecido, parabéns, você é ser humano. Agora, saber lidar com tudo isso é um grande desafio, porém possível. Exatamente por isso que eu estou aqui, Pastor Leonardo, representando a capelania do Colégio Anglo-Londrinense, junto com a Evelyn, nossa querida psicóloga escolar, e nós vamos juntos desenvolver alguns programas, pequenas mini-aulas, para que você consiga garantir e sustentar a sua qualidade de vida, a saúde integral na quarentena. E eu espero que de fato nós possamos colaborar com você, querido aluno, você, prezada aluna, com os senhores pais e com toda a comunidade acadêmica. Então já quero de imediato passar a palavra para a Evelyn, e ela também vai conversar um pouquinho com a gente e vai falar principalmente sobre essa gestão dos pensamentos. Não é fácil, mas uma tarefa possível, não é mesmo, Evelyn? Sim, com certeza. Olá, pessoal. Como o pastor falou, quem não passou algum tipo de sentimento desse nesse período de quarentena? O que acontece? A gente vivenciou janeiro, 1º de janeiro, todo mundo fez planos, sonhos e expectativas, tudo organizado. Então, aquilo estava, a minha vida estava no meu controle até então. De repente, eu perco o meu chão. Vem uma situação que eu não tenho controle, eu tenho que lidar com isso. Não cabe a mim, uma situação mundial. E aí, a gente perde o controle daquilo que a gente planejou viver. Quando a gente perde o controle da situação, naturalmente, o medo vem. Eu não conheço o que vem pela frente. Então, eu vou sentir angústias, ansiedade, tudo isso vai aumentar. Gente, isso é natural do ser humano, como o pastor colocou. Parabéns, você é um ser humano. E a gente precisa se acolher nesse momento. A gente precisa compreender que essa angústia faz parte. Ela é até saudável. Exato. O medo, a ansiedade, num nível controlado, é saudável para o ser humano. Isso faz com que a gente se proteja de muitas coisas, desafios, perigos. Aonde mora o perigo? Quando a gente extrapola isso, quando a gente fica alimentando isso, deixa isso crescer numa proporção que aí a gente não sai do lugar, a gente não consegue viver, a gente não consegue respirar. Um sentimento daí realmente de angústia maior. E por que os pensamentos são importantes nesse momento? Eu acho que a base da gente começar mesmo essa série é no básico. O básico é o pensamento. Tem um versículo que diz que assim como tu pensa na tua alma, tu és. Acho que você pode explorar um pouquinho. Provérbios 23. Isso mesmo. E a neurociência também fala disso. O quanto os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções, consequentemente ali as nossas atitudes. Se eu estou vivendo, alimentando só esse medo, essa angústia, essa preocupação, claro, natural, compreensível de se sentir, mas eu não vou sair dela. Então, o que eu tenho que cuidar primeiro? O que eu estou alimentando nesse período? São os pensamentos. Então, eu tenho que aceitar, entender, fazer as pazes com a situação do momento. Está fora do meu controle, já perdi meu planejamento, agora eu tenho que me reinventar. Viktor Frankl fala que se a gente não consegue mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar nós mesmos. A nós mesmos. Esse é um período realmente de desafios. E se me permite, Evelyn, parece que a gente vive uma combinação muito perigosa. Não sei se é impressão minha, mas parece que as pessoas, nesse contexto da quarentena, até porque a rotina mudou, elas estão pensando mais. Adolescentes, os nossos alunos em casa, uma outra rotina, muito embora as aulas estejam acontecendo, mas a rotina é diferente, isso é inegável. Então, veja, por que eu digo combinação perigosa? Porque aumenta a atividade do pensamento,
mas também aumentam um conteúdo que vem muitas vezes para incitar a ansiedade, para gerar o terrorismo. A gente pega aí a mídia, as fake news, tantas informações que vêm bombardeando as famílias. Então, de fato, nós precisamos pensar muito nisso e entender que é possível fazer essa gestão dos pensamentos, né? Sim. O que é natural, né, esse medo natural, ele vai ter, a gente precisa entender, a gente precisa acolher, até parar de se julgar tanto por sentir isso. Só que a gente tem que daí fazer essa gestão, né? Então, eu tenho que olhar, pensa que tudo que é muito negativo, ele sempre vai ter um peso maior que o positivo, isso é natural do ser humano, né? Então, a gente precisa cuidar mesmo de tentar trazer um equilíbrio nesse momento. Se a situação é assim e eu não consigo mudar essa situação, não depende de mim, saiu do meu controle, eu tenho que pensar talvez o que eu posso fazer dentro dessa situação que vai me favorecer. Né? Porque sempre vai ter algo para aprender, algo para desenvolver, ainda que tenham as angústias e o medo. Qual a diferença? O que eu vou valorizar? Eu vou valorizar esse medo que eu estou sentindo, essa angústia, esse pânico, e isso vai aumentar muito em mim, porque emoções são químicas, são neurotransmissores que a gente está liberando, e isso vai aumentar em mim, vai me gerar uma angústia muito maior, ou eu vou mesmo com isso tentar valorizar o que eu posso tirar de bom dessa situação, né? Então, claro, a família, está todo mundo em casa, e diferente, né, de um período de férias, que está todo mundo se divertindo em casa, convivendo junto o tempo todo, mas seguros da situação, se divertindo. Agora está todo mundo em casa e todo mundo com medo. Sim. Cada um com o seu medo, né? Porque é importante a gente lembrar disso também. O sentir do ser humano é muito particular, né? Cada um tem a sua intensidade de sentir. Então, a gente também não pode ficar se comparando, tem que ter esse cuidado, né, de se respeitar. Respeitar o seu tempo, respeitar o seu momento e tentar melhorar isso para você. Então, os alunos mudaram a rotina, todo mundo teve que mudar. Até vários pontos a gente vai tratar em outros vídeos também sobre como ajudar nisso, porque isso também vai aumentar a sua ansiedade. Então, a gente tentar valorizar o que eu posso trazer de bom, é cuidar desses pensamentos, né? Então, o que eu vou desenvolver aqui? Talvez eu vou desenvolver nesse período novas habilidades, né? Esses dias eu tive uma conversa com os alunos, alguns alunos do grupo de orientação, falando para eles, olha, vocês podem desenvolver a habilidade de mais autonomia de estudo. Isso, né? É verdade. Então, a gente pode desenvolver habilidades de relacionamento familiar, aproveitar desse momento, né? O que eu vou tirar proveito dessa situação que já é por si natural, angustiante, né? Muito bom. Eu acho que isso passa, então, pelas nossas escolhas, né? Eu devo escolher gerar bons conteúdos para a minha própria vida. E aí eu me lembrei de um texto, Evelyn, que está lá em Filipenses. Paulo ele escreveu a carta aos Filipenses na prisão. E ele tinha tudo para pensar negativamente. Mas, pela ação do Espírito Santo na sua vida, ele inclusive orientou aquela igreja. Ele estava preso e estava escrevendo àqueles que se encontravam livres, fisicamente falando. E ele orientou então a igreja de Filipos a pensar apenas aquilo que era de boa fama, aquilo que edificasse, aquilo que ia gerar alegria. Não é porque o que não tem solução, solucionado está. Se eu tentei, me esforcei, já pensei, eu não consegui encontrar uma saída, então significa que não faz parte da minha alçada, agora faz parte da alçada de Deus. Então, quando eu quero avançar, quando eu quero entrar em algo que compete só a Deus fazer, aí eu vou adoecer. Não é porque aí eu estou trazendo para a minha vida, você falou da culpa, não é? Poxa, não se culpe, porque de fato tudo aquilo que a culpa vem trazendo é só mais peso para a nossa vida. Se eu já tenho um sentimento e junto com ele a culpa, vai ficar ainda pior. Então, eu me lembrei dessa passagem porque de fato eu penso que gestão de pensamentos é a gente escolher focar naquilo que é positivo, escolher ler
bons conteúdos, assistir bons conteúdos, não é? Ouvir boas músicas, não é? E de fato reinventar dentro das limitações que, enfim, as próprias autoridades competentes têm imposto. Não é verdade? Sim, Senão a gente começa o dia assim, né? Estou com raiva da situação atual, aí tudo que eu vou fazer parece que não flui, né? Porque eu já vou bloqueada para fazer. Eu estou com os meus sentimentos internos, minhas emoções totalmente negativas, eu estou totalmente... Não quero isso, para mim é aversivo. Agora, se eu vou valorizar esse olhar do que eu posso conquistar nesse momento, o que eu posso ter de aprendizado nesse momento, e vejo essa situação como, de alguma forma, a meu favor, eu vou muito mais aberto para aquele aprender, para aquela rotina que eu tenho que viver hoje. Né? Se eu enxergar mais os benefícios, cultivar mais os bons pensamentos nesse momento. Que fique esse desafio, né, para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos alunos, lembrando que nós não estamos falando com alguma coisa somente abstrata. Pensar bem é escolher bem, pelo que nós temos falado aqui. Não é? Então, é possível, sim, fazer a gestão dos próprios pensamentos. E eu gostaria, Evelyn, de encerrar com o texto que é o mote, é o tema do Colégio Londrinense neste ano, e fala de pensamentos, não é? Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um final e uma esperança. Nós, muitas vezes, nos preocupamos porque não temos o domínio do final, do futuro. A falta do controle mesmo. A falta do controle. Mas esse texto vem para dizer o quê? Deus já sabe o fim. E Ele já preparou um final glorioso. Vamos descansar na sua promessa. Nesse mesmo capítulo diz que os nossos pensamentos não são como os de Deus. Qual é uma oração sábia? Senhor, faz da minha mente um canteiro de obras do Teu Espírito. Eu quero ter os Teus pensamentos. Liberta-me desses pensamentos nocivos, pensamentos de morte, de sofrimentos antecipatórios, pensamentos negativistas, não é? Eu creio que a oração, a meditação, esse tipo de postura que nos faz realmente desacelerar, porque não é porque eu não estou em trânsito que eu não estou acelerado. Talvez, diante dessa pandemia, tem pessoas que estão fechadas e até por isso elas estão mais aceleradas, mais ansiosas. A gente vai falar também sobre isso nos próximos encontros. Alguma consideração final, Evelyn? Eu acho que é isso, né? Vamos aproveitar, iniciar essa série pensando no cuidado dos pensamentos mesmo, né? De valorizar o que está sendo legal nesse momento, porque tem, se você olhar ao seu redor, a sua família... vai ter um aprendizado, vai ter uma coisa bacana que vocês estão podendo viver juntos. Alguma lição, uma maturidade, você vai sair mais preparado. Você não está sozinho nisso, todo mundo está passando por isso e a gente está junto. E a nossa equipe também está à disposição de vocês. Se precisar, por favor, nos procurem, né? Com certeza. Estamos para passar tudo isso junto com vocês. Vamos fechar com uma oração? Agradecendo a Deus. Pai, obrigado, porque os teus pensamentos são mais altos que os nossos. E pedimos que o teu Espírito gere em nós aquilo que está na tua mente, Pai, nessa mente saudável, na mente mais espetacular que o universo já conheceu. Nós queremos a saúde de Cristo, a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual, que possamos garantir essa saúde integral nesses tempos de quarentena, que o Senhor nos ajude a administrarmos os nossos pensamentos e que possamos desacelerar, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Obrigado por esse tempo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe.